Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao que foi visto na primeira parte, resolvendo novos e diferentes exercícios onde a gente calcula as derivadas parciais. Se você quer clarear suas ideias sobre derivadas parciais de funções de várias variáveis, não deixe de assistir nossos dois vídeos. Roda a vinheta! Só tem que ter calma na hora de derivar, porque você vai derivar sempre como se fosse uma derivada de uma única variável. Vamos olhar este caso aqui, esta função matemática. Se ela tem três variáveis, não há dúvida, vai ter uma derivada parcial na variável x, uma derivada parcial na variável y e uma derivada parcial na variável z. Então, nós vamos analisar uma de cada vez. Vamos derivar isto aqui. A primeira derivada vai ser em x. Então, ao derivar isto na variável x, só estou enxergando um x aqui. Portanto, esse termo vai se comportar como constante. Derivar isto aqui na variável x seria a mesma coisa que eu tivesse só derivando isto aqui. Como que a gente viu no nosso vídeo de derivadas, quando eu tenho uma constante, o que eu faço? Eu permaneço com a constante. Só que agora a constante é 4y². Né? Essa derivada aqui, eu permaneceria 3/4 e derivaria apenas esse valor. Portanto, eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento. Mantive a constante, derivo a variável, vezes 5x². Mas, vou derivar esse termo. Professor, o senhor está derivando em x, certo? Certo. Aqui não tem x, certo? Certo. O que acontece com isso? Zero. Derivada de um termo que para o x é uma constante, se não tem nada aqui, nenhum x, isso é uma constante, derivada disso dá zero. Derivada para isso aqui. Se fosse apenas cosseno de x, derivada padrão. Cosseno de 5x, derivada regra da cadeia. Derivada de cosseno de 5xy, derivada regra da cadeia. Portanto, eu vou fazer esta derivada chamando esse termo de u. E vou aplicar isto aqui, que a gente viu no nosso vídeo de derivadas. É cosseno de qualquer coisa que não seja a letra cravada sozinha, regra da cadeia. Isto é u. Cosseno de u será menos, então vamos colocar assim, menos 1 vezes, tá? Porque esse menos é menos 1. Seno de u 5xy vezes derivada de u. A derivada disso aqui. A derivada disso aqui. Só que nós estamos derivando isso aqui na variável x. A derivada do x sozinho, x a primeira, a gente já viu que a derivada disso aqui é 1, devido a este 1 aqui. Fica sempre a derivada do x sozinho, fica o termo dele, derivada de 7x. Resposta, 7, certo? Toda vez que for 1 a potência do x, a derivada dele dá 1, porque desce, fica 1 menos 1, que dá x a 0, e a gente viu isso lá atrás. Portanto, a derivada disso na variável x vai ser 5 vezes 1, porque é a derivada do x, e permanece o y. Y não deriva, 5 não deriva, apenas o x deriva. A derivada do x sozinho dá 1. Por isso, ele some e fica desta forma. Vamos fazer a derivada desta função na variável y. Vou derivar isso daqui. Professor, é derivada em y, certo? Y está embaixo. E a gente viu que não existe derivada de nenhum termo embaixo. Eu preciso sempre arrumar esta função matemática para que eu possa derivar na variável. Portanto, eu vou arrumar isso aqui colocando o y²
aqui em cima ele vai virar y a menos 2. Porque a derivada da função não pode ocorrer com y no denominador. Então eu vou derivar esta função em que 3x à quinta 4, agora isto é uma constante, porque eu estou derivando em y. Então eu vou escrever 3x à quinta sobre 4 e vou derivar apenas y a menos 2. Desce o menos 2, y menos 2 menos 1, dando menos 3. Claro, aqui eu poderia fazer essa multiplicação, aqui eu poderia fazer uma simplificação, mas o importante, entenda, isto permaneceu e isto eu derivei. Segundo termo, estou fazendo a derivada em y. Você não pode nunca perder de vista qual é a variável que você está derivando, porque naquele momento ela que vai valer, como se ela fosse o trunfo do nosso jogo de baralho. Eu estou derivando em y, vou me preocupar com y. Vou derivar em y, pronto, esse y está em cima. Professor, mas tem um z embaixo. Mas eu não estou derivando em z, eu estou derivando em y. Então o que importa é isso aqui. E os outros termos? Serão todos constantes. Como que a gente trata a constante quando está multiplicando ou dividindo o termo que eu estou derivando? Senhor, permanece. Então aqui é 1 sobre 5z, isso permaneceu. Eu vou fazer a derivada apenas do y ao cubo. Portanto, 3y quadrado. Isto é a derivada do y ao cubo. Vou fazer a derivada deste termo, só que agora em y. Ora, professor, se fosse cosseno de y, seria menos seno de y. Sendo cosseno de alguma coisa com y, regra da cadeia. Então vamos aplicar a regra da cadeia para este caso, só que derivando em y. Portanto, menos 1 seno de 5xy vezes derivada de 5xy na variável y. Derivada de y é 1. Então vai ficar 5x vezes 1, porque é a derivada de y. Estou derivando somente em y, que vai me dar como resposta 5x. Essa é a derivada do y. Apareceu 3 termos de derivação, porque eu tinha y nos 3 termos. Vamos fazer agora a derivada na variável z. Não existe z aqui, tanto faz se o y estiver embaixo ou assim, isso é representação matemática. Eu prefiro sempre representar desta forma, que assim os termos já ficam prontos para as derivações ou as integrações. Derivada em z deste termo da função matemática. Professor, não tem z aqui. Não tem z, então a gente já sabe, é zero, porque uma derivada de uma constante para uma certa variável, quando ela está sozinha, é zero. Derivada disso, zero. Mais, derivada disso. Professor, eu tenho z embaixo. Não existe derivação de nenhum termo, de nenhuma variável no denominador. Portanto, vamos subir isso aqui. Eu sei que isso aqui é z a primeira. Portanto, quando eu subir, vai ficar z a menos 1. Então, isto aqui é que será derivado na variável z. Portanto, isto se comporta como constante, não sofre derivação. Porque quem vai sofrer derivação é z a menos 1. Desce o menos 1, z desconta 1, menos 1, menos 1, menos 2, mais derivada disso na variável z. Professor, não tem z, então a gente já sabe, é zero. Derivada desse termo é zero, porque não existe a variável nele que a gente está derivando. Então, aqui, claro, caberia fazer algumas contas, fazer alguns ajustes, mas esse é o resultado da derivada. O resto é blush e maquiagem, é só ajeitar a cara da função matemática. Mas a derivação está concluída aqui. Repare que nós fizemos a derivada somente em x, onde que eu só derivei os termos em x, somente derivei os termos que tinham y, somente derivei os termos que tinham z, em que os demais termos se comportaram como constante. Se a constante está multiplicando, ela permanece. A constante está sozinha,
não tem aquela variável junto dela, a derivada dela dá zero. Para finalizar, vamos olhar esse último caso, que é um caso que requer bastante atenção, porque todas as derivadas parciais vão seguir sempre as mesmas regras das variáveis, das derivadas para as funções de uma única variável. Então nós já olhamos esse daqui. Vamos analisar este caso aqui. Esta função matemática. Tem duas variáveis, eu não tenho dúvida que nós podemos fazer duas derivadas parciais. Derivada parcial de w na variável x, derivada parcial de w na variável y. É assim que se lê. Vamos fazer a derivada parcial de w na variável x. Repare bem, eu tenho x aqui, eu tenho x aqui. Se fosse um caso assim, apenas assim, e eu pedisse para você derivar isso daí, a gente viu no nosso vídeo de derivadas, regra do produto. Quando eu tenho dois termos que estão sendo multiplicados, são funções matemáticas diferentes, eu preciso usar a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o segundo. Portanto, aqui vai ser a mesma coisa. Professor, e esse y aqui? Esse y é como se fosse uma constante. Não haveria problema nenhum se eu derivasse derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo. Porque eu estou derivando em x. Y para mim é um número. Esse y aqui é como se fosse um 5x aqui em cima. Ele é um número que está multiplicando o x quadrado. Portanto, ele é uma constante. Ao ver que tem uma multiplicação, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque eu vou ter que usar a regra do produto. Nos exemplos anteriores, se você voltar ao vídeo, você vai ver que você não tinha. O único lugar que aparecia uma coisa vezes a outra, mas era um x vezes um y. Em que ora estava derivando em x, ora estava derivando em y. Não tinha x de uma coisa vezes x de outra coisa, né? Então, eu vou fazer essa derivada, poderia deixar o y, porque ele não vai sofrer nenhum tipo de derivação, porque nós vamos derivar em x, mas eu vou separar. Não precisaria separar, tá ok? Para ficar mais fácil do aluno visualizar. Eu vou derivar esta função aqui, mas que eu poderia simplesmente fazer a derivada em cima, mantendo o y embaixo. Derivada aqui. Derivada, então eu vou usar este procedimento. Isto eu vou chamar de u, isto eu vou chamar de v. Derivada do primeiro. Derivada aqui, estou derivando em x. Portanto, 3x² sobre y², não estou mexendo nisso, porque eu estou derivando em x. Derivada do primeiro vezes o segundo, sem mexer, mais o primeiro vezes derivada do segundo. E vou fazer a derivada disso na variável x. Portanto, e de u. Vou ter que usar esta regra, porque não é e de x, é e de 2x ou e de yx, é a regra da cadeia, porque se não é x cravado, regra da cadeia. Portanto, vai ficar e de u, será e de u vezes u' derivada de x² y na variável x. Portanto, derivo x, 2x derivada de x² vezes y. E de u vezes u', que é a derivada disso daqui. Esta é a derivada desta função matemática. Vou derivar agora em y, essa mesma função matemática. Professor, mas não existe a derivação do y. Eu tenho que arrumar de novo isso aqui. Então, o y vai ter que subir, porque agora ele será derivado. Quando eu derivei em x, não tinha problema ele estar embaixo. Se você tivesse subido e trabalhado assim, daria na mesma. É só uma questão de notação matemática. Quando a gente derivou aqui, não mexi. Só que agora a derivada será em y, não pode ser embaixo. Necessariamente tem que ser em cima. Vezes e de x² y. Portanto, aqui
eu tenho um termo, aqui eu tenho outro termo, como se fosse 5y elevado a menos 2 vezes z 3y. Se eu faço essa derivada, eu preciso da regra do quociente, de uma coisa vezes a outra. Ou poderia tratar simplesmente como sendo uma regra do quociente, usando a divisão. Mas podendo, você pode usar a multiplicação. Tá mais fácil resolver assim. Mas aí resolverei da outra forma se eu tratasse isso como uma divisão. Então vamos lá. Vamos derivar isso aqui, em que eu tenho um termo com y vezes outro termo que também tem y. Portanto, tenho que resolver com esta regra aqui. Derivada do primeiro. Aqui é multiplicação. Então, x ao cubo, eu não vou mexer. Deriva isso aqui. Menos 2y a menos 3. Desci e descontei 1. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro sem mexer vezes derivada do segundo. Só que eu vou estar fazendo a derivada na variável y. Portanto, e de u será e de u vezes u', derivada disso aqui, só que na variável y. Derivada de y dá 1, isso aqui está multiplicando, permanece. Essa é a derivada. E de u vezes u'. Onde foi para o y? Derivada de y é 1. Y a primeira dá 1. X a primeira dá 1. Tá ok? Este é o valor da derivada da função. Se por um acaso você tivesse trabalhado com este termo, em que aqui eu tenho uma divisão de uma coisa por outra, e elevado a y em cima, tudo bem que tem um x quadrado, se comporta como uma constante, dividido por um y. Como se eu estivesse resolvendo e de 3x dividido por x quadrado. Você teria que usar esta regra ou subir, como a gente fez aqui, para resolver. Mas vou aplicar a regra do quociente, portanto, vou trabalhar com esta regra aqui. Vamos pensar que x ao cubo é a constante que vai permanecer acompanhando esse termo. Derivada disto na variável y. Então eu vou refazer essa derivação usando a segunda técnica. A cara pode até ser diferente, mas seria fácil eu mostrar que os dois resultados dão o mesmo resultado. Você pode subir e aplicar a regra do produto, ou você pode permanecer na divisão e aplicar a regra do quociente. Quando você fizer isso, você vai perceber, ajustando os termos, que dá exatamente a mesma resposta. Mas vamos ver aqui se eu aplicasse a regra do quociente. Derivada do primeiro. Derivada de quem está em cima, x ao cubo é constante, derivada disto na variável y, a gente viu que dá e de x quadrado y vezes x quadrado. E de u vezes u' na variável y. Derivada do primeiro vezes o segundo. Menos o primeiro, x cubo, e x quadrado y, vezes, menos o primeiro vezes derivada do segundo, 2y. Tudo dividido pelo segundo ao quadrado. Se eu desenvolver esses termos aqui e eu desenvolver esses termos aqui, eu consigo provar que dá o mesmo resultado, tá ok? Não é o caso, só quis mostrar que isto pode ser feito como sendo uma divisão, ou se eu subir o termo, isto pode ser feito como uma multiplicação, tá bom? Essa é a nossa primeira parte, onde a gente está vendo, então, as derivadas parciais para funções de várias variáveis. E a gente vai usar esses conceitos para os conceitos de diferencial total, que é uma parte bem importante aí da matéria. Se esse vídeo foi claro para você, não esquece de dar uma luz para a gente, se inscreve no nosso canal. Um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!